Obrigado, senhora presidente, vereadora Rosa Fernandes. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu queria pedir licença aos senhores e às senhoras para falar de outra categoria profissional que é duramente explorada e atacada no nosso país. Hoje, dia 15 de outubro, é o dia do professor. E os professores e as professoras do nosso país, até hoje, na sua grande maioria, recebem a valorização inversa da importância que tem na sociedade. Nós sabemos, não preciso gastar muito tempo falando sobre isso, mas nós sabemos que toda a formação profissional, a pesquisa científica, o debate político por trás, e às vezes bem na frente, estão os profissionais da educação, formando o nosso povo, formando a nossa população. Há muito tempo, aliás, foi o Darcy Ribeiro que denunciou isso pela primeira vez, se eu não me engano, que a gente sabe que os problemas da educação brasileira, a falência da educação brasileira, elas não acontecem por acaso. Elas são um projeto político. Todo mundo sabe, quanto menos informado for o povo, mais fácil a dominação. Quanto menos senso crítico na sociedade, mais fácil para os poderosos imporem as suas ideias, as suas concepções de mundo. Acho que só isso explica realmente a situação em que a educação brasileira, especialmente a escola pública, vive até hoje no Brasil. Leis que simplesmente não são cumpridas, como, por exemplo, aquela que estabelece que 1/3 da carga horária dos professores deve se dedicar ao planejamento das atividades docentes, para que eles possam cumprir bem o seu papel. Não basta ficar repetindo a mesma aula ano após ano, às vezes ficando com as fichas amareladas, de tão pouca criatividade. Ao contrário, os profissionais da educação, os professores, precisam do tempo de planejamento para poder melhorar a qualidade do seu trabalho, para poderem se atualizar. E apesar disso ser lei, ela não é cumprida em boa parte do território nacional, inclusive aqui na cidade do Rio de Janeiro. São muitos os problemas que passam os professores e as professoras nas nossas escolas, além do baixo salário. O baixo salário não é o único problema, apesar de ser gravíssimo. Mas nos últimos anos, os professores e as professoras do Brasil estão enfrentando um novo problema, que é a perseguição política promovida pela extrema-direita no Brasil. Inventam histórias inacreditáveis. Algumas eu não posso nem repetir aqui, porque eu posso quebrar o decoro parlamentar. Aquela tal daquela mamadeira que os professores estariam usando nas salas de aula para ensinar as crianças a serem homossexuais, como se alguém pudesse ser ensinado ou estimulado a ser homossexual. Surgiu alguns anos atrás aqui no Brasil um movimento chamado Escola Sem Partido.
Um movimento que prega que nas escolas brasileiras hoje há uma doutrinação comunista imposta pelos professores e pelas professoras. Olha, só acredita nisso quem não conhece os professores e as professoras do Brasil. Aliás, eu acredito que as categorias que estão aqui nas galerias hoje, ambas devem ter muitos parentes que são professores e professoras. Quantos professores e professoras no Brasil são comunistas? Isso é uma invenção. As escolas brasileiras são plurais. Nas escolas brasileiras tem professores de esquerda, professores de direita, professores ateus, professores religiosos, professores que gostam de falar de política em sala de aula, professores que não gostam de falar de política em lugar nenhum. Se tem uma coisa que a nossa escola é plural. Aliás, nem todas. Tem sim algumas escolas no Brasil que não fazem um debate político plural e que impõem uma doutrinação ideológica. Essas são as escolas militares. São nas escolas militares que o livre pensamento não é permitido. É numa escola militar que um professor não pode, por exemplo, denunciar a tortura que aconteceu no período da ditadura empresarial militar. É na escola militar que o professor não pode, por exemplo, exercer livremente a sua liberdade de expressão. Então a extrema-direita, ela faz uma manobra, inverte tudo. Ela pega as escolas que impõem a doutrinação militar e ficam dizendo que tem que ser exemplo para todas as escolas do Brasil e atacam as escolas que são plurais, dizendo que ali é um antro de comunistas. Na verdade, esse movimento Escola Sem Partido e seus defensores, eles defendem sim uma escola com partido único, com a extrema-direita, sozinha, podendo dizer o que quiser para os estudantes. E perseguem todos os outros que pensam diferente da sua doutrina de extrema-direita. E vejam só, um outro fenômeno que é importante a gente discutir também, tem a ver com esse negócio de que todo mundo agora virou comunista, né? Um setor aí, o presidente da República, o governador e seus aliados dizem que a Globo é comunista, que a Veja é comunista, que o Fernando Henrique Cardoso é comunista. Todo mundo que não segue a cartilha da extrema-direita é comunista. Como é que a gente explica isso? Isso acontece por causa da origem das forças políticas do mundo. A extrema-direita, ela tem como origem a resistência à Revolução Francesa. A origem da extrema-direita é a defesa do antigo regime, do regime feudal, do regime dos reis, dos nobres. A Revolução Francesa, ela trouxe uma novidade para a sociedade, que foi afirmar que todos nós nascemos livres e iguais. O que a Revolução Francesa está fazendo quando ela diz isso? Ela arrebenta com o antigo regime, com a lógica do antigo regime, que dizia que as pessoas nascem diferentes. Ou ela nasce nobre, ou ela nasce plebeia. Com o desenvolvimento do capitalismo, a burguesia deixou de ser uma classe revolucionária que tenta transformar a sociedade, porque ela venceu. Ela derrotou a nobreza e se impôs como a classe dominante. E a partir daí, ela passa a ser uma classe social avessa às transformações e às mudanças. E a esquerda da sociedade
passou a ser os socialistas e os comunistas e os anarquistas e a social-democracia, que é quem a gente entende como a esquerda da sociedade. Quando a extrema-direita ataca a Globo, ataca o Fernando Henrique, ataca todos os seus adversários, chamando eles de comunistas, o que eles estão, na verdade, dizendo é o seguinte: nós somos inimigos de todos aqueles que defendem que todos nascem livres e iguais. Essa é a luta principal da extrema-direita. É por isso que eles olham para as nossas escolas e só enxergam comunistas. Porque os nossos professores, a grande maioria deles, acreditam em posições políticas que nascem a partir da Revolução Francesa, a partir do Iluminismo. Companheiros, olha só, a sessão que vai votar o projeto de vocês vai começar às 16 horas. Daqui até às 16 horas, cada um dos vereadores tem 10 minutos para ocupar a tribuna e falar de vários assuntos. Eu tratei do tema do PL na semana passada. Não tem novidade da semana passada para cá que justifique eu deixar de falar sobre o que tem acontecido nas nossas escolas, né, no dia do professor. Até porque, e aí vocês vão entender a importância do que eu estou falando. Eu quero concluir a minha fala dizendo o seguinte: na última sexta-feira, 2 deputados do PSL, da extrema-direita, invadiram o Colégio Pedro II, em São Cristóvão, a pretexto de fazer uma vistoria das instalações do colégio. Bom, eu já fiz vistoria em colégios municipais. Quando nós fazemos vistorias, e é nosso dever fazer essas vistorias, tanto nas escolas como em unidades de saúde, a minha primeira preocupação é não atrapalhar o andamento do trabalho. Então eu chego naquela escola, toco a campainha, peço para falar com o diretor, entro no gabinete do diretor, combino como vai ser a visita na escola, faço a visita acompanhado por responsáveis de escola e tiro fotografias, sim. Fotografias das rachaduras, dos vazamentos, dos equipamentos quebrados, das salas de aula sem ar-condicionado. Esses 2 deputados do PSL chegaram na escola, agressivos, acompanhados de um grande número de assessores e seguranças, saíram entrando na escola, saíram impondo a sua presença, sem combinar nada com a direção, atrapalhando o andamento das aulas. E sabe o que eles fotografaram? Os murais. Eles não estavam procurando os problemas estruturais da escola. Eles estavam procurando manifestações do pensamento que eles pudessem usar para acusar o Colégio Pedro II de fazer a doutrinação dos seus estudantes. Olha, eu sou ex-aluno do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II tem pluralidade de pensamento. O diretor do Colégio Pedro II tem sido acusado de ser de esquerda. Eu sou ex-aluno do colégio, ele sempre foi de direita. O professor Oscar Alac foi eleito diretor do colégio, inclusive derrotando o vereador Tarcísio Mota nas eleições para a direção-geral do colégio. Mas como ele não é da extrema-direita, agora ele virou comunista, virou um doutrinador comunista. Isso é um absurdo, isso é uma deturpação grotesca do que acontece nas nossas escolas. E a quem interessa silenciar os profissionais da educação? A quem interessa o silêncio de professores e professoras? Interessa aqueles
que têm medo do debate, interessa àqueles que têm medo da pluralidade de opiniões. Dizem que os professores querem transformar os nossos alunos em homossexuais. Bom, primeiro, isso é uma bobagem sem tamanha, porque ninguém vira homossexual. As pessoas são ou não são homossexuais. Elas podem estar dentro do armário ou fora do armário, se forem homossexuais. Mas não mudam. Nenhum professor tem esse poder. Além disso, se os senhores e as senhoras pegarem tudo que foi publicado nas nossas escolas sobre educação sexual, o que vocês vão verificar é que o que existe ali é o estímulo à tolerância, o estímulo à aceitação. Afinal de contas, se o estudante está na sala de aula, sendo agredido, sendo discriminado, qual é o papel do professor? É fechar os olhos? É fingir que não está vendo a discriminação ou a agressão? Nossos professores têm que ser orientados a cumprirem o seu papel. E eu digo mais. Tá, eu não estou precisando do seu deboche, tá, meu amigo? Olha só, cada vez que você me interromper, a minha fala vai durar mais tempo. Eu não vou parar de falar enquanto eu não terminar o que eu tenho para dizer. Vou ficar aqui esperando silêncio. Posso continuar? Bom. E ainda tem mais. A maior parte das nossas crianças ou está na escola ou está com a família. Quem é o maior abusador sexual de crianças no Brasil? São as famílias. O maior número de crianças abusados sexualmente é abusado pelo padrasto, pelo tio, pelo pai, pelo avô. Se a escola não ensina a criança o que é abuso sexual, quem é que vai ensinar? Tem 15 dias, em Manaus, o pastor evangélico foi preso porque a sua filha foi para uma aula de educação sexual na escola, ouviu o que era abuso sexual, terminou a aula. Ela chamou a professora e falou: professora, o papai abusa de mim em casa. Se essa criança não tivesse ido para a escola e o professor não tivesse ensinado o que é abuso sexual, hoje, 15 dias depois, ela continuaria a ser abusada pelo papai. É só pesquisar, está em todas as notícias, em todos os sites e jornais do país. No dia 11 de outubro, a invasão do Colégio Pedro II pelos deputados do PSL levou a comissão de mães, pais e responsáveis de alunos do Colégio Pedro II de São Cristóvão a publicar a seguinte declaração: Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2019. A comissão de mães, pais e responsáveis de alunos do Colégio Pedro II repudia a ação arbitrária, violenta e antidemocrática dos deputados do PSL, Rodrigo Amorim e Daniel Silveira, ao invadirem, hoje pela manhã, os campi, alegando serem policiais quando questionados pelos funcionários da portaria. Esses deputados entraram no colégio, tiraram fotos dos trabalhos e dos estudantes menores, sem autorização dos responsáveis. Acusaram funcionários da escola e hostilizaram os estudantes. Forçaram a entrada na escola sem autorização institucional. Foi necessário que a reitoria chamasse a Polícia Federal para expulsar os invasores do PSL. Esses mesmos deputados, em novembro de 2018, invadiram e agrediram verbalmente
a diretora do Colégio Estadual Dom Pedro II, em Petrópolis. A perseguição desse grupo político à educação é sistemática. A acusação posta por eles, que existiria o comitê do PSOL dentro do colégio, já foi investigada, julgada e tomada como improcedente pela Justiça. Ainda nessa semana, foi publicado pelo governo no Diário Oficial a retirada dos serviços sociais e de psicologia nas escolas. Entendemos que o governo tem perseguido constantemente os direitos fundamentais e atacado um dos principais pilares sociais necessários para a construção de um Brasil menos desigual: saúde, educação e segurança. O Colégio Pedro II é exemplo de educação emancipadora, laica e inclusiva. Não admitiremos ataques e violência contra o Colégio Pedro II. Nós, responsáveis, estaremos de guarda na proteção desse colégio, que é símbolo de uma educação transformadora, cidadã e democrática. Muito obrigado.